Fala aí, torcedor do Verdão, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, torcedor palmeirense. Vamos ver as últimas notícias do Palmeiras aí. Mercado ali movimentado, tem informações também sobre Andrés Pereira, sobre Vitor Roque, o Lavieri trouxe. Vamos começar aqui com o corte da ESPN, ver o que o André Hernan trouxe de bastidores aí do Verdão, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscreva se for da sua vontade e compartilhe suas opiniões nos comentários também se for da sua vontade. Então, chega mais, vamos ao vídeo. Nós apuramos. Isso aí. Do Arias a gente sabe, né, Hernan? Cara, do Arias eu vou acabar sendo linchado virtualmente. De novo. Eu vou ser linchado Vai começar por mim. virtualmente. Por quê? Porque é o seguinte, sábado, pós-jogo, muito se falou entre conselheiros de que o Arias já estava fechado. Pós-jogo de Barueri, Tá. você sabe como é que funciona. Os conselheiros vão lá, assistem. Tá a cornetaiada que eu vou te contar. O turma da corneta e tal. Conheço bem. Não, mas o Palmeiras tem 3 vitórias no Paulista. Ah, mas tem de 1-0. Não interessa. 3 vitórias seguidas. Tá bem demais no Paulista. E aí, surgiu uma informação entre conselheiros ali que foram a Barueri no sábado e tal, após jogo isso, de que o Arias teria avançado, ou já estava avançado, fechado e tal. Essa informação, ela acabou ficando, ela foi potencializada porque um jornalista inglês cravou que estava fechado por 13 de euros, Palmeiras e Arias, né? Vamos lá, aí eu fui ontem mesmo, diante disso, meu inbox começou a lotar, amigos mandam, gente do clube manda e tal, pergunta, e aí André, vai dar algo, tem algo? Fui no Palmeiras ontem, difícil falar no Palmeiras pós-jogo, porque era folga e tal, mas aí uma pessoa me respondeu e disse, tá rolando a conversa, mas ainda tá muito difícil. Essa pessoa do clube me disse ontem, depois. Eu falei, bom, então vou ficar aqui tranquilo, vou ficar monitorando. E isso ficou forte nas redes sociais, influenciadores de Palmeiras levaram essa história adiante e tal. Hoje pela manhã, conversei com uma pessoa que está na negociação e está por dentro da negociação. Vai parecer que é o cara que está negociando. Não, essa pessoa está por dentro do que está rolando. E me disse algo muito parecido que a fonte do Palmeiras me disse no domingo. Nada ainda mudou no sentido de avanço. No sentido de tipo assim, Overhampton tá aqui, Arias aceitou, vamos pro Fluminense agora. Essa pessoa me garante. Tem o que? A preferência? A preferência na volta. Ah, entendi. Mas aquela preferência para explicar, não é tipo... Tem que exercer. Tem que exercer. Tem que igualar a oferta. Entendi. Se o Palmeiras chegar com 30 milhões de euros, o Fluminense pode igualar. Entendi. E aí, por exemplo, E por isso o Palmeiras tem que tomar cuidado. Diga, Bruno. Se o Palmeiras oferece logo... Não, desculpa, Hernan, só para poder reforçar essa questão da preferência, e por isso o Palmeiras também trabalha com muita calma essa situação, porque se o Palmeiras oferta oficialmente logo 13 milhões de euros, e caso esse seja um valor viável para o Fluminense cobre e leva o jogador. Então o Palmeiras articula a melhor oferta possível para que ela não seja atingida pelo Fluminense. Então é muito cuidado também nessa hora. O Palmeiras tem sido inteligente, podem criticar muitos, claro, a demora, etc. Mas é uma estratégia. Se você oferta oficialmente um valor que o Fluminense tem condições, ele perde o jogador. Porque assim, vamos pensar numa situação importante. Você chega pro Overhampton e fala assim, meu filho, 14 aqui, 14 milhões, 15 milhões, seja 20. Naturalmente, o Fluminense tem que ser avisado. Entendi. Porque está no contrato do Arias. O Arias, quando foi vendido para o Overhampton, está lá uma cláusula. Em caso de oferta para voltar ao Brasil, preferência de compra ou preferência de adquirir o jogador é do Fluminense. Isso o Fluminense está bem tranquilo. O presidente Montenegro deu entrevista outro dia, né? Sim. Falando sobre isso. Está nas redes sociais da... E tem um limite, não é assim, demorar uma semana. Tem um limite. O Fluminense tem determinado tempo para poder cobrir. Senão o Palmeiras também não pode esperar uma semana. E aí, por exemplo, quando os caras me xingam pra caramba, falando, você tá por fora e tal,
não tem a oferta oficial do Palmeiras ao Wolverhampton, porque senão o Fluminense teria que ser informado na hora. Entendi. Então, o Palmeiras está esperando. Quando eu falo, o Palmeiras está estudando, o Palmeiras está E avaliando. tem essa questão dele tem que oferecer algo que o Wolverhampton aceite, mas que não seja suficiente para o Fluminense também. Para o Fluminense chegar e falar assim, putz, não vou igualar, não vou conseguir, valeu. Entendi. Então o Palmeiras tem a sua estratégia. Aí os caras falando que o Barros está dormindo, que a Leila é não sei o quê. Então eu entendo a mágoa do torcedor do Palmeiras ou a ansiedade, melhor dizendo, do torcedor do Palmeiras em relação a querer resolver esse negócio. Só que é uma operação complexa. É porque não basta só você convencer o Wolverhampton, você tem que estar seguro que o Fluminense não vai cobrir a proposta, ou igualar a proposta. O Exato. igualar ele é do Fluminense. E a questão é também, da preferência do Arias, que caso volte para o futebol brasileiro, a preferência inicial dele era voltar para o Fluminense. Sim. Então tem que O Nino, eu não sei se é uma questão contratual a preferência do Fluminense, mas é uma preferência verbal do Nino, né? Então o Nino, evidentemente, tem a preferência pelo Fluminense. Como eu disse, não sei se é uma questão contratual, como é a questão do Arias. Sobre o Arias, rapidamente, enquanto meus colegas falavam aí, uma pessoa, enfim, bem influente no Palmeiras me disse o seguinte, que agora que o Palmeiras fecha a venda do Facundo para o futebol da Major League Soccer, faz mais sentido que as negociações, ou pelo menos as conversas, não vou chamar de negociação, pelo Arias sejam avançadas, ou enfim, que o Palmeiras comece a levar um pouco mais adiante essa situação. Queria primeiro resolver a questão do Facundo Torres, e faz sentido, jogadores praticamente da mesma posição, e o Palmeiras encaixa um dinheiro importante, quase ali 10 milhões de dólares pelo Facundo. Isso abre as portas no elenco, aumenta o valor em caixa, então agora sim talvez o Palmeiras comece a colocar mais lenha nessa fogueira em relação ao Arias, mas sempre com essa questão que nós falamos agora, o cuidado de, a hora que ofertar oficialmente a primeira proposta, não correr o risco de ela ser assim, fácil acesso ou de fácil cobertura por parte do Fluminense. Do Nino, eu sei que o Hernan e o Felipe também têm mais informações. Do Nino, o que eu tenho disse isso já várias vezes, nas suas férias, antes das suas férias, Bruno, que o Palmeiras colocava e sempre colocou o Nino como prioridade máxima para a defesa. Naturalmente, olhou para outros nomes, sondou, consultou outros nomes, mas nunca desistiu do Nino. Só que o Zenit continua colocando muitos obstáculos e a tendência é que seja um negócio para junho. O Zenit avisou que sim, eu topo negociar, mas só abro mão do jogador em junho. Agora é perceber e compreender se o Palmeiras aceita esperar até junho ou se vai ao mercado agora em busca de outro jogador. Que com o Nino, eu não vou dizer um princípio de acordo, mas entre Palmeiras e Nino é uma questão fácil de ultrapassar. O Palmeiras já sabe quanto o Nino quer ganhar, o projeto, etc, etc. É um jogador que encaixa perfeitamente no perfil que o Abel Ferreira busca, mas uma questão de negociação, o Zenit já foi muito enfático, não só para o Palmeiras, para o Fluminense, para o Cruzeiro. O Nino só sai na janela do meio do ano, no fim da temporada europeia. Meio do ano, então, junho. Dá pra esperar, não dá, Hernan? É uma tendência. Você tem essa garantia. É uma tendência. Mas aí é uma garantia do tipo, ninguém vai entrar no meio dessa história e... Não, é uma nova tentativa do Palmeiras no meio do ano. Aí já é uma outra negociação, então. É. Mas assim, fala, Fê. Não, e eu até ouvi muitos torcedores do Palmeiras nas redes sociais falando assim, pô, dá pra guardar o Nino no meio do ano, porque o mata-mata das Copas começa ali a partir de julho, Sim, sim. que aí volta a Copa do Mundo, então daria pra guardar. Mas, Posso só assim, fazer E? um parênteses rapidinho em relação ao Arias? Eu perguntei para uma pessoa aqui aquela questão do quanto tempo tem o Fluminense para poder cobrir a oferta. Me disseram que geralmente esse tipo de acordo nunca ultrapassa 72 horas. Então, se o Palmeiras faz uma oferta pelo Arias, automaticamente o Fluminense tem 3 dias para responder. Não é uma validade eterna até o fim do mercado. Não, há ali um tempo limite, e o tempo limite, no máximo 3 dias, para o Fluminense cobrir ou igualar a oferta, ou eventual oferta do Palmeiras pelo Arias. Ô, Bruno, só ainda do Arias, só uma coisa do Nino que eu fiquei na dúvida. Uhum. A história é a seguinte, acerta agora, os clubes acertariam agora para o Nino voltar para o Brasil no meio do ano, ou não? É assim, ó, no meio do ano a gente volta a conversar. Russo é no meio do ano, a gente volta a conversar. Não tem essa de acertar agora para... Porque no meio do ano a gente volta a conversar, você não tem garantia nenhuma que o negócio vai dar certo. Não, você tem
uma conversa alinhada com o staff, com o jogador. Tá. Você pode deixar ali algo conversado, como já vem acontecendo conversa. E outra, nessa história do Nino, também tem um Fluminense. Isso, então. Também tem um Fluminense. E o Nino tem muito carinho pelo Fluminense. Uhum. Aí é uma escolha... Aí vamos colocar bem claro aqui. É uma escolha do jogador. Pessoal, claro. Claro. E vamos pensar qual que é o projeto esportivo do Palmeiras esse ano? Libertadores. O Fluminense também tem a Libertadores. Uhum. Tem mais possibilidades do Palmeiras? O Palmeiras, naturalmente, pelos últimos anos, tem chegado. Conquistou e tem chegado. O Fluminense conquistou com o próprio Nino. Então, assim, não me parece ter tanta diferença hoje a questão dessa escolha. Alternativas, então o Palmeiras jogou contra o Mirassol com o Luiz Pacheco, por exemplo, entre os titulares. Achei uma boa partida do Pacheco, meio-campista. Uma postura de um jogador assim tão jovem, ele se posicionou ali no meio como se já tivesse há um tempo no time. Nesse começo de ano eu olho mais essa questão do que a parte técnica e tática por tudo isso que a gente está falando no programa todo. Pelo lado do Marlon Freitas também a mesma coisa. Teve uma hora que o Carlos Miguel, que tem 3,40 metros de altura, foi para cima do juiz. O Marlon Freitas, no seu alto de uns 1,80, foi dar um empurrão no peito do Carlos Miguel. Sai daqui que você vai ser expulso, porque já tinha tomado amarelo. E é esse tipo de coisa que o Abel queria no Marlon Freitas, né? Essa postura. E aí teve uma hora que ele chegou, grudou no ouvido do Pacheco, falou. Então, essa postura de liderança do Marlon é a parte boa que eu vejo neste começo de temporada. Já tinha ressaltado isso até contra a Portuguesa, quando era o primeiro jogo, 5 dias depois de treinar, ele estava dando gesto para cá, gesto para lá, e que a gente sabe que dentro do futebol não é tão simples assim um cara chegar num time como o Palmeiras e já ficar gesticulando no meio do jogo, e ele fez isso com tranquilidade. Então, legal, esses são os destaques aí para mim positivos, justamente essa questão do DM. O Andréas, ele já fez até um treino ontem correndo e tal no gramado, então aparentemente não vai ser algo tão grave assim, não limitou a mobilidade, talvez ele não perca tanto o seu preparo quanto poderia se ele tivesse que ficar enfaixado ou algo assim. Então fica por esse lado aí uma lesão que obviamente é ruim, mas poderia ser pior, né? Especialmente do jeito que ele caiu e do jeito que ele saiu com a mão, assustado. Parecia que ele podia ser alguma coisa pior. E o Vitor Roque, ele saiu andando, né? Do jogo depois contra o Mirassol. Então assim, também foi um primeiro bom sinal. No jogo, no pós-jogo ali no sábado, a impressão da turma do Palmeiras era que não tinha sido nada grave. Não, acho que foi só um susto, porque ele saiu chorando, pôs gelo no joelho. Então a impressão é que não tinha sido nada grave. Ontem o Palmeiras se representou, ele vai fazer exames e o Palmeiras vai dar uma notícia em relação a ele só hoje. Dependendo do que for no joelho, se ele fica 6 meses parado, é muito ruim, porque se tiver ligamento cruzado, por exemplo, às vezes tem cara que tem ligamento cruzado e sai andando depois de um tempo. Então assim, pode acontecer. Mas aparentemente não vai ser algo neste nível. E pior do que você perder o jogo com o São Paulo no final de semana que vem, ou o jogo com o Corinthians, ou o mata-mata, é você ficar fora deste início de temporada para se condicionar para a hora que importa. Então, de repente, o Vitor Roque fica um mês parado, e que seja assim uma distensãozinha, alguma coisa mais leve no joelho, fica um mês parado, você perde justamente o preparo para a hora que mais importa, né? Então é isso que o Palmeiras vai ter que pensar, ainda mais se o Abel quiser de novo usar o Vitor Roque e o Flaco Lopes, os dois continuar com uma dupla de ataque, porque ele já nesse primeiro momento ele faz alguns movimentos que de repente ele não joga necessariamente com os dois, você perder o Vitor Roque nessa altura do campeonato ia ser desesperador, porque o Luigi e o Bruno Rodrigues são as opções para ele. O Abel sugeriu 5 substituições. 6 substituições. Mais uma a mais, exatamente. O pessoal GE aqui, né, fez uma... Vamos resumir aqui, né? Falando sobre Luiz Pacheco, né? Que brilha e pode fazer o Palmeiras recuar e buscar por volante. Eu digo a vocês, cara, esse Pacheco, velho, tem que jogar. Pô, por exemplo, se for de contratar, gente, tem que trazer o Arias e o Almada. Porque meio de campo, o Palmeiras já tem demais. Vai trazer outro volante agora com o Pacheco aí. Tem o Emiliano Martins que dá pra jogar. Eu acho uma loucura, velho. Bota os meninos pra jogar, mescla ali 3 jogadores da base ali, que vai dar certo, sempre deu certo. E o nome em questão aqui, né, que o GE trouxe é o Luiz Pacheco, que completará 18 anos em fevereiro, já, né, mês que vem.
e com idade de sobra para estar disputando a Copinha. Foi chamado por Abel para fazer parte do elenco profissional neste início de temporada, né? Jogou no sábado contra o Mirassol, foi titular, por exemplo, e pela primeira vez na vitória contra o Mirassol, arrancou aplausos da torcida presente na Arena Barueri. Com vigor físico, ele desarmou, armou e apareceu. Pareceu um veterano na função já, né? Então, tem que botar pra jogar, tem que colocar pra jogar. E o Abel rasgou elogios, né? Falou o seguinte: se contratar outro volante, este Luiz que vocês viram hoje jogar muito bem, vai ficar fechado o lugar para ele. Jogador com muito potencial, que pode nos render no presente e no futuro. São essas coisas que dentro do clube nós temos que pensar. Afirmou Abel, falando aí do Luiz Pacheco. Quando o GE fala assim, porque é um cara... Pro GE falar de um jogador é porque o jogador é acima da média, pessoal. E a infância dele foi marcada por uma expectativa, né? Quando ainda tinha 9 anos, um diretor do Juventude viu o Luiz Pacheco em uma partida na escolinha de futebol de Lajeado, no Rio Grande do Sul, e o chamou para teste em Caxias do Sul. Prontamente ele foi aprovado. Mas as viagens de 100 quilômetros de Lajeado para Caxias se tornaram inviáveis para a família, e o Juventude tomou essa decisão de oferecer moradia e ajuda de custo para seus pais. Eles se mudaram e 2 anos depois o Palmeiras descobriu seu talento. Aos 12 anos, o Luiz Pacheco chegava a São Paulo para se juntar ao elenco alviverde e iniciar ali uma trajetória de sucesso repentino. Pulando etapas, anos após anos, ele chegou à Seleção Brasileira Sub-17 e passou a ser mais visado. Então, pessoal, eu acho que o Luiz Pacheco tem que jogar, cara. Sem pensar 2 vezes. Bota ele para jogar, que ele é muito bom de bola. O Palmeiras, ele já está valorizado, né? Sua multa é quase 600 e poucos milhões de reais, 100 milhões de euros. Então tem que jogar para valorizar mais, né? Para ficar um ativo mais caro. Caso o Palmeiras, hoje a receita maior do Palmeiras é vender em jogador, e que ele jogue, beleza? Por agora é só, pessoal. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo aí.